A paz do Senhor, meus queridos alunos, irmãos, juniores, bonitões, bonitonas, todos queridões, queridonas. Muita saudade de vocês. Faz tempo que o tio não grava um filme, faz tempo que o tio não grava uma aula, faz tempo que o tio não grava bastante coisa. Hoje, no dia de hoje, nós vamos aprender algumas coisas, acho que 5, 6, 7 coisas com a vida de quem? Neemias. Acho que vocês conhecem, né? Muitos vão falar assim: ah, conheço, tio, já sei tudo, tô conhecendo tudo. E for assim, glória a Deus pela vida sua que conhece. Se você não conhece, tem que aprender sobre essa aula. A gente vai aprender coisas práticas e rápidas com ele. Então, segue a nossa aula. Primeiro que a gente vai precisar, uma Bíblia. Segundo que a gente vai precisar, um celular ou uma televisão para assistir. Se você já está assistindo, você está vendo isso. Vocês lembram como é que é a história de Neemias? Então, se não lembra, a gente vai fazer um catado rapidinho. O que a gente vai estudar, para você ter uma noção muito rápida, você vai ler do primeiro capítulo até o número 6 e ele já vai dizer bastante coisa, tudo que a gente quer aprender. Já desde o primeiro capítulo até o número 6, ele termina a construção do muro ali. E o livro de Neemias, ele dá muito ênfase a isso, a construção dos muros, né, de Jerusalém ali. Então, primeira coisa, o que aconteceu? Neemias, para quem não lembra, trabalhava para o rei Artaxerxes como copeiro. E aí o que é copeiro? Experimenta as coisas antes de Neemias, que faz bastante coisa ali, tá servindo em volta, faz, né, outras coisas para o rei. E ele era essa pessoa aí, como ele estava em muito contato com o rei, ele tinha uma proximidade enorme. E o rei também, como ele conhecia o rei conhecia ele. A primeira coisa que acontece, o que acontece? Neemias fica sabendo que a cidade está desolada, destruída, os muros, tá tudo estragado, as portas queimadas, acabou com tudo. Terrível, terrível, triste. E aí ele fica sabendo disso, o que ele faz? Ele jejua e ora. E fica lá pensando, orando, falando, trabalhando, mas ao mesmo tempo ele fica desanimadão e triste. Segundo, o que acontece? Ele pega e aí ele tá tão desanimado que o rei chega pra ele e fala assim: meu, o que tá acontecendo com você? O que tá acontecendo com você, Neemias? Aí fala: ah, fiquei sabendo que tá tudo destruído minha cidade, não sei o que. Aí ele já tinha orado muito, ó, bastantão. Deus deu a estratégia, ele já falou pro rei o que ele estava pensando, o que ele queria fazer, o que ele podia acontecer. E aí ele, com medo, ele até orou. Na hora que ele foi lá, ele orou assim e falou assim: meu, ó rei, não meu, né? Meu é a gente que nem doido, né? Imagina ele falando com o rei, falou: ó meu rei, né? Ó o rei, tudo. Ele fala assim e pede para o rei deixar ele ir reconstruir os muros. E além dele pedir para ir, ele pede assim: ó, vou ficar alguns dias fora, mas eu também preciso que o senhor me dê uma carta para me passar por um povo muito doido que vai querer guerrear com a gente. E eu preciso de uma carta do senhor para que eles ajudem e abençoem eu nessa obra aí, com madeira, para ele. E o rei, graças a Deus, olha, fez isso para o Neemias e ele pôde seguir em frente. Em seguida, o que ele fez? Ele indo para lá, ele já conseguiu as coisas e seguiu para a cidade de Jerusalém. Mas o que acontece? Tinha um tal do cabra lá, muito chatão. Chegou o tal do Sambalat, falou assim: meu, esses caras querem reconstruir esse muro, que absurdo. O Sambalat ficou nervosão e ainda ficou zombando do Neemias. Aí Neemias chegou na cidade de Jerusalém, deu uma sondada lá, deu uma passeada, viu o que podia fazer. E aí acabou que ele falou: não, a gente vai reconstruir mesmo. E ele não se importou muito com o Sambalat. E aí ele pegou e convocou todo o povo, todas as famílias. Acabou pegando a galera, cada um vai construir uma parte, um pedaço do seu muro na frente da sua casa. Vai construir uma porta aqui, vai refazer esse muro aqui. E assim todo mundo vai trabalhar, né? E isso foi a estratégia dele, né? Só que o que aconteceu? Ele fazendo isso, de novo o tal do Sambalat. Se eu não me é Sambalat. Sambalat ficaria mais bonito, né? Mas aí o Sambalat ficou sabendo de novo. O que ele fez? Não, nós vamos ir lá arregaçar tudo. Esse cara não vai reconstruir esse muro. Ficou nervosão. Quando ele ficou sabendo que Neemias ia
reconstruir o muro. Mas aí ele quis ir lá e tal, e o povo já ficou, né, acelerado. Sanbalate, ele desprezou a galera, desprezou o povo, desprezou todo mundo, mas mesmo assim, ele estava querendo. Neemias estava querendo reconstruir o muro e continuou na obra. E aí ele pegou, fez o quê? O tempo todo tentou desanimar Neemias, com palavras, desprezo, zombando, ameaçando, amedrontando, fazendo várias coisas. Neemias fez também o povo se preparar para se alguma coisa ruim acontecesse. Quando eles chegaram, assim, quando eles começaram a construir o muro, e aí o Sanbalate tinha ameaçado esse povo, o Neemias falou assim, ó, é o seguinte, a gente vai construir o muro. Numa mão a gente vai segurar a espada e na outra a gente vai trabalhar. E a gente vai carregar as coisas, a gente vai fazer. E o povo ficou tudo ligeiro com essa situação. Aí Deus pegou e falou, Neemias pegou e falou uma estratégia assim, tem os caras que são os atalaia, que é aqueles que tocam a trombeta. A hora que pegou, falou, se vir o povo, por um lado, ó, esse da trombeta toca que vai todo o povo se juntar naquele lugar e vai guerrear. E aí ele pegou e fez isso. Então eles começaram a trabalhar e foram e fizeram e construíram e beleza, Sanbalate lá naquelas ameaças, tudo. E nós vamos matar e o povo lá ligeiro, não dormia à noite, todo mundo preparado, Neemias ligeiro, ajudando. E foi indo e o muro foi sendo construído, refizeram as portas, tudo. E aí o que acontece? De novo, mais uma vez, Sanbalate tenta dar uma desanimada na galera, logo que eles estavam acabando, mas não desanima. E aí o pessoal lá termina, a galera do povo de Deus termina, de Neemias termina o muro. Aí o que aconteceu ainda? Sanbalate tentou de novo eles tentaram encher a cabeça do povo, né, de vamos pegar Neemias, né, vamos encher o saco desse povo, vamos pegar e destruir eles, né, porque esse Sanbalate juntava com outras pessoas ainda para tentar, mas não teve jeito. O povo conseguiu acabar o muro e assim eles tiveram êxito. E quando eles terminaram, todo mundo em volta ficou impressionado. Porque tipo, deu quase acho que um mês no máximo, aí sei lá quanto tempo foi, que eles ficaram construindo todo o muro e conseguiram levantar. E o povo ainda falou assim, olha, eles falam até aqui, ó, vamos pegar lá no versículo. Aí quando eles terminaram acabou-se, pois, o muro ao 25 e em 52 dias eles acabaram o muro. 52 dias ele construiu todo o muro. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos temeram, todos os gentios que havia em roda de nós e bateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que nosso Deus fizera esta obra. Então aí, além deles terminarem o muro, ainda o povo ainda ficou com medo quem estava em volta deles. O que a gente aprende com toda essa história, né? Agora a gente tem as nossas lições práticas e básicas pra gente, que a gente aprende com Neemias. Primeira lição: quando a gente fica sabendo de alguma coisa, o que Neemias fez? Neemias, a primeira coisa, ele orou, jejuou a Deus. Ele ficou triste, porque às vezes alguma notícia ruim vem para abater, alguma notícia ruim vem para desanimar a gente, ou pode ser na família, ou na escola, ou alguma coisa que aconteceu que a gente ficou desanimadão. O que a gente tem que fazer? A primeira coisa, se desesperar. Não! Nunca. A gente tem que se jogar da ponte também. Ficar tristão? Pode ficar triste, mas qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Neemias orou e jejuou. Então, oração e jejum. Jejum o que é? Ficar sem comer? Não só isso, mas a gente fica em jejum para quê? Para dar mais atenção às coisas de Deus, para aprender mais coisas sobre Deus, para se comunicar melhor, se relacionar com Deus. E Neemias fez exatamente, ele tomou essa atitude de orar e jejuar, porque ele tinha que depois, ele tinha de Deus uma estratégia, que Deus deu para ele para falar com o rei e ele poder ir falar, e o rei deixou ele lá construir. Segunda lição que a gente aprende com Neemias: buscar de Deus estratégias para ajudar. Eu já falei no primeiro ponto. Quando a gente sabe da notícia, a gente tem alguma dificuldade, alguma luta pela frente, o que a gente faz? Busca de Deus a melhor estratégia. A gente viu ali mais para frente que quando Neemias estava reconstruindo o muro, fazendo, o que ele fez? Logo que ele chegou na cidade,
Ele pegou, ele foi à noite, passou pelos lugares, viu onde o muro estava destruído, as portas estavam acabadas, onde tinha que refazer. Ele estudou toda a situação. Ele também estudou como ele ia falar com o rei antes de tudo isso, para poder ir lá, né? Ele ia ficar muito tempo, ele ficou 12 anos, né, lá em Jerusalém para reconstruir todos esses muros. Então, tipo, ele precisou de uma estratégia para tudo isso, que ele ia comandar, ele ia ser o chefe da parada toda. E aí o que ele fez? Orou, e Deus deu sempre uma estratégia para ele, da melhor forma que era para trabalhar. Por exemplo, que nem ele precisava de uma estratégia para combater o Sanbalat lá, o Sanbalat. Qual foi a estratégia? Olha, com uma mão vocês vão trabalhar e com a outra vocês seguram a espada. Porque se vir, vocês já estão armados para enfiar a foice em todo mundo. Tipo, era o inimigo querendo matar, irmão. Então os caras, lá, vem matar não, nós vai guerrear também, porque não vai estar preparado. E também ele teve a visão dos atalaias, a hora que se vier alguém desse ponto aqui, você toca trombeta, papapá, e a gente vai se unir todo o povo ali. Terceira lição que a gente aprende: tem de bom ânimo diante das situações. Sabe quando a gente às vezes é uma situação chata, putz, aconteceu isso, desanima. Não desanima. Neemias tinha uma obra enorme, gigantesca. O versículo-chave do nosso texto de Neemias é o versículo 6:3. Escuta esse versículo aqui, ó. E enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Esse é uma grande obra. Normalmente tudo que a gente vai fazer para Deus sempre vai ser uma grande obra. Tudo. Não tem nada que você vai fazer que é fácil. Nada que é tranquilão. Até vou lá e faço. Tudo precisa. Pelo menos você quer tocar na igreja. Você vai ter que estudar muito para tocar. Quero pregar na igreja. Vai ter que estudar bastante também. Tudo exige tempo, exige dedicação. Quero trabalhar com, sei lá, com qualquer coisa no mundo aí fora. Tudo você vai precisar. Tanto é que vocês estão agora com não sei quantos anos, mas é só o começo da jornada de estudo de vocês. Normalmente a faculdade são 6, 7 anos, aí você trabalha mais um monte, então tudo vai exigir trabalho. Quarta lição que a gente aprende com Neemias: não dá ouvidos àqueles que zombam, àqueles que nos ameaçam. Tem vezes que as pessoas querem desanimar a gente. Tem vezes que as notícias são tristes. Tem vezes que é horrível. As pessoas querem ver o nosso mal. O que você faz? Você dá ouvido e desanima. Não, não é assim que se faz. Então a gente não dá ouvidos. A gente pode até escutar a zombaria, a tiração de sarro, as coisas que o povo fala contra a gente, as ameaças. Mas a gente sabe que quem é por nós é Deus. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Então, se Deus te chamou, se Deus te abençoou, se Deus te deu a visão de algo para você fazer, algo para você aprender, algo para você fazer dentro da sua família, ó, vai firme. Não interessa o que os outros pensam, vai e faça. Se Deus te deu essa capacidade e essa direção, bora para frente. Não vamos desanimar não. Quinta lição que a gente aprende com essa história de Neemias: Deus nos dá capacidade para trabalhar e ao mesmo tempo estar prontos para a batalha. Seja um soldado e um obreiro vigilante. Ou seja, a gente veio para esse mundo para quê? A gente vive aqui para quê? Você acha que está aqui só para brincar no celular e também assistir televisão, Netflix? Não, de maneira nenhuma. A gente está aqui para trabalhar e também para ser um obreiro de Deus. Então não desanima. Você tem que pensar o seguinte: Deus me chamou com um propósito. Qual é o propósito de Deus para minha vida? Vou buscar o propósito de Deus. E a gente tem que estar preparado, que a gente vai trabalhar na igreja, a gente vai trabalhar onde a gente foi, mas a gente está no meio de uma batalha. E essa batalha normalmente é espiritual. Tem coisas que a gente vai fazer que não vai dar muito certo, mas quando a gente olhar e clamar ao Senhor, Ele vai abençoar e ao mesmo tempo a gente vai estar adorando a Deus. Tudo que você for fazer, tudo aquilo que você for empenhar, o seu trabalho, a sua mão de obra, aquilo que você quiser fazer, por exemplo, no seu estudo, no ajudar sua mãe, na sua casa, tudo é como se o Senhor o fizesse. Então esse é o obreiro vigilante, aquele que sempre está trabalhando para agradar a Deus.
É isso que é uma das coisas que a gente aprende com Neemias também. Além dele trabalhar, ele estava preparado para ser um obreiro. E se viesse a guerra, ele já estava pronto para orar, para batalhar, para sacar da espada e ir lá para a guerra. A nossa espada qual que é? A palavra, é o Espírito. Então isso você tem que estar sempre preparado. Por isso que a gente lê a Bíblia, por isso que a gente ora bastante, por isso que a gente busca Deus, por isso que a gente vai na igreja, por isso que a gente sempre está buscando ao Senhor. Porque a gente sabe que ao mesmo tempo que a gente trabalha, a gente está servindo e glorificando a Ele. Sexta lição que a gente aprende: Deus fará sobressair a glória dele na sua vida. Então tudo que Deus fizer e você fizer como se o Senhor o fizesse, a glória será sempre de Deus. Ele vai exaltar, né? Ele vai te abençoar e vai mostrar que você é um servo temente a Deus. Essa é uma situação que a gente almeja todos os dias da nossa vida. Sempre dar glória a Deus com as nossas atitudes. Sempre dar glória a Deus com a minha maneira de viver. A sétima lição e última pra gente fechar. No meio da perfeição, em 7, porque eu escolhi 7. Deus te dará ainda mais firmeza e experiência com Ele. Neemias teve uma grande experiência com Deus. Grande experiência. Quando ele terminou na sexta lição, quando ele termina o muro, os povos temeram em volta dele. Temeram, ficaram com medo, porque viram que Deus agiu, que em 52 dias eles construíram o muro, refizeram as portas, fizeram muitas coisas. E ao mesmo tempo eles tiveram uma grande experiência, o povo e o próprio Neemias. Tanto é que ele ficou 12 anos lá servindo o povo como governador e coisa e tudo mais. E aí depois ele, no final do livro, ele ainda lê o livro da lei. O povo fica... Eles choram e relembram da lei, de como que eles estavam errados, eles se colocam na presença de Deus. Então, tipo, essas coisas que a gente vem trazendo, que vai acontecendo nas nossas vidas, essas lutas, isso é experiência e firmeza com Deus. Isso é o que o inimigo não pode roubar, que ninguém vai roubar de você. Então, ó, não desanima, não fica desanimado com tudo que está acontecendo muitas vezes, com essas coisas que a gente tem passado. É uma experiência, a gente vai sair disso mais forte ainda. Deus te abençoe, você tenha uma ótima semana, um ótimo domingo, um grande dias na presença do Senhor. Lembra de orar pela sua casa, pela sua família, coloca em oração. Gente, irmãozão e irmãzinha, irmãzona e irmãozinho. Coloca-se em oração, ora pelo seu pai, ora pela sua mãe, abençoa o seu pai, abençoa sua mãe, seu irmão, sabe? Clama a Deus que Ele vai ouvir. Deus te abençoe e te dê uma ótima semana. E que a gente aí passe junto por tudo isso, logo mais a gente se veja e a gente brinque bastante. Deus abençoe, até a próxima. Tchau!